Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. Mateus, capítulo 21, de 1 a 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, e isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Até aqui, irmãos, vamos orar. Deus, nós queremos mais uma vez confessar os nossos pecados, confessar que não somos merecedores, Senhor Deus, da Tua graça, principalmente de ouvir a Tua palavra, mas confiamos, Senhor Deus, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor fala conosco através da pregação da Tua palavra, o Senhor purifica os nossos corações, o Senhor nos santifica, e por isso, Senhor Deus, nós queremos pedir nesse momento: ilumina-nos com o poder do Teu Espírito Santo. Abra nossa mente para entender a Tua palavra. Abra o nosso coração para sentir ela arder dentro de nós, para sentir a transformação aplicada em nós, para que saiamos daqui transformados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Mateus 21, ele é o texto geralmente chamado de a entrada triunfal de Jesus. E ele marca no calendário cristão o início da Semana Santa. Por isso que ele é tradicionalmente chamado Domingo de Ramos, porque faz referência àquilo que aquelas pessoas fizeram quando Jesus entrava. Elas cortavam ramos, galhos de árvores e exaltavam ele como rei. E dentro do cristianismo histórico é comum as igrejas pararem nesse período chamado Semana Santa para refletir sobre o que Jesus fez. E a Semana Santa começa exatamente com a entrada triunfal do Senhor Jesus. Interessante, ela começa com a entrada triunfal de Jesus, mas ela é concluída com o Senhor Jesus dentro do túmulo, o Senhor Jesus sepultado. E no próximo domingo, que é quando inicia a próxima semana, nós vamos celebrar o Senhor exaltado. Então, no domingo que nós fazemos memória hoje, Jesus entra em Jerusalém. Ele entra montado num jumentinho, como nós vimos, com uma jumentinha, a mãe do jumentinho do lado. Ele entra como um Messias humilde, aclamado pela multidão, que vê nele o Messias, que clama: Hosana, o filho de Davi. As multidões que acorrem até Jesus, estendem seus mantos sobre ele. A multidão que corta ramos de árvores e começa a exaltar o Senhor, que reconhece que Jesus é o rei prometido para Israel. As multidões ficam eufóricas com o Senhor Jesus quando ele entra em Jerusalém. Na segunda-feira,
que é a segunda parte, a partir do versículo 12, o Senhor Jesus ele entra no templo e ele purifica o templo. Ele mostra qual é o tipo de Messias que ele é. Ele entra no templo, ele purifica o templo e isso atrai a ira dos fariseus, atrai a ira dos escribas, dos sacerdotes do templo. E as crianças começam a gritar no templo. Isso é comum, as crianças gritarem no templo, faz parte. Mas elas começam a gritar, Hosana ao filho de Davi. Por quê? Porque elas sabem, elas ouviram os pais delas comentando que aquele que entrou no domingo era o Messias prometido. Elas começam a gritar, Hosana, salva-nos, Senhor, ele é o filho de Davi. E os fariseus chegam com Jesus e dizem assim, pede para eles calarem a boca. Você não está vendo que elas estão te chamando de Messias? E Jesus responde assim para eles, não ouviste... sim, nunca ouviste da boca dos pequeninos e dos que mamam, preparar-te o louvor para ti? O Senhor Jesus cita o Salmo 8 e diz que as crianças ali, elas na verdade estão cumprindo uma profecia que foi anunciada já muitos anos antes. E dando um salto para a quinta-feira, na quinta-feira o Senhor Jesus ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Ele come a refeição da Páscoa, que era muito comum e ainda é comum entre os judeus. Mas ali ele ressignifica a Páscoa, ele dá um novo sentido para ela. Ali ele institui a Santa Ceia. Ele mostra que a Páscoa, aquele rito de celebração do Antigo Testamento, apontava para ele, apontava para aquele dia. E ali ele entrega e ele diz quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Não era o cordeiro que era sacrificado pelos judeus e que era comido a sua carne, mas era ele que derramaria seu sangue pela remissão de pecados. E mais, na quinta-feira também ele toma uma atitude muito nobre, muito grande. Imaginem, vocês sabem que o Senhor Jesus, na sua pessoa, existiam duas naturezas, a humana e a divina. Então Jesus era Deus, ele era todo homem e todo Deus. E o Deus homem, no dia da quinta-feira, ele pega uma bacia, ele pega um pano e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Algo que somente os escravos de menor classe faziam. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aí, depois ele conclui com essas palavras, estão lá em João 13, 12 a 15. Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Ele mostra que ele não é o Messias glorioso, mas é o Messias humilde que entra montado num jumentinho. O Messias não que veio implementar um tipo de reino terreno, mas que veio trazer a salvação do pecado e reconciliação com Deus. E eles concluem a quinta-feira louvando ao Senhor, cantando o chamado Halel, que era do Salmo 113 ao Salmo 118, que a gente leu hoje. E ele termina a noite já avançada, indo para o jardim do Getsêmani. E ali, na madrugada, diz a palavra de Deus, ele é traído por Judas. E aí tem uma coisa interessante, o aspecto físico de Jesus era tão comum, ele era tão parecido com as pessoas da sua época, que Judas precisou combinar um sinal com os guardas que foram prendê-lo. Ele ia dar um beijo, porque Jesus não conseguiria se distinguir, a aparência física dele não conseguiria se distinguir dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Ele era um homem comum, do ponto de vista terreno. E é isso que acontece, Judas vai, trai o Senhor Jesus com um beijo, ele é preso pelos guardas, levado para o sinédrio, ele é acusado num processo completamente fraudulento e é condenado por blasfêmia, por se dizer o Cristo que de fato ele era. E a partir dali ele é preso. Na manhã seguinte, na verdade na manhã de sexta-feira, ele é apresentado diante de Pilatos, e quem esteve na IBD leu o texto hoje. Ali ele é condenado pela mesma multidão que gritou, Hosana, o filho de Davi, grita, crucifica-o, crucifica-o. E o Senhor Jesus é torturado, o Senhor Jesus recebe soco na sua face, o Senhor Jesus é cuspido,
O Senhor Jesus é flagelado, eles pegam chicotes, e nesses chicotes tinha um pedaço de ferro nas pontas, e eles batem o Senhor Jesus até quase matá-lo, e depois ele é obrigado a carregar a sua cruz em direção ao Calvário, e ali ele é despido, ele é desnudado e pregado na cruz, levantado como se ele fosse um criminoso. Isso mesmo, nosso Senhor Jesus foi crucificado nu. Era o pior tipo de vergonha, pior tipo de condenação que haveria. E o sábado é concluído com ele sepultado. O sábado é concluído com ele colocado, tendo seu corpo depositado no túmulo, no sepulcro. E parece não haver mais esperança para aqueles seguidores de Jesus, para aqueles pescadores, cobradores de impostos, zelotes, para aquelas mulheres que viram tantos milagres, que viram uma nova doutrina ser ensinada pelo Senhor Jesus. Parece que ali morreu a esperança daqueles homens e daquelas mulheres. Parece que o Messias que eles estavam esperando morreu ali. Porque Jesus termina essa semana que se inicia com a entrada triunfal dele, morto, sepultado. Mas nós sabemos que não termina assim. Mas nós vamos parar aqui. Segundo o texto que nós temos hoje aqui, ele começa dizendo que Jesus se aproximava de Jerusalém. Essa decisão de ir para Jerusalém é uma decisão que foi tomada muito tempo antes. Muito tempo antes. O texto de Lucas, capítulo 9, versículo 51, ele diz assim, que logo depois da transfiguração, aconteceu que ao se completarem os dias em que Jesus seria elevado ao céu, Jesus manifestou no seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Então, muito meses antes de chegar em Jerusalém, o Senhor Jesus, sabendo que iria se cumprir as profecias sobre ele, ele toma a decisão firme de ir para Jerusalém. Ou seja, não foi uma decisão tomada por impulso, não foi uma mudança no roteiro, no programa ministerial de Jesus. Essa decisão sempre fez parte do ministério do Senhor Jesus. E aí nós lemos desde o capítulo 17 de Mateus, até chegarmos aqui ao capítulo 21, o Senhor Jesus ensinando, o Senhor Jesus fazendo milagre, o Senhor Jesus proferindo palavras, porque ele já estava caminhando para onde seria consumada todas as coisas, para onde ele mostraria quem de fato ele é e para o que de fato ele veio. Ou seja, fica claro que a chegada dele não foi uma coincidência. Tampouco foi uma decisão tomada às pressas, mas ela foi muito bem pensada, foi ponderada e mais, ela foi tomada na eternidade. Antes do Senhor Jesus ter se encarnado, essa decisão já tinha sido tomada no conselho da Trindade, antes de o mundo ser criado, antes do universo ser criado, essa decisão de que Jesus, nesse dia, entraria de maneira triunfal, e nessa semana, seria morto, sepultado, mas ressuscitaria no terceiro dia, tinha sido tomado. Esse itinerário que Jesus percorreu, esse caminho para Jerusalém, foi decidido desde o nascimento, fazia parte desde o nascimento de Jesus do seu programa. Inclusive quando Jesus é apresentado no templo com 8 dias de nascido para ser circuncidado, lá em Lucas capítulo 12, versículos 34 e 35, diz assim: Simeão profetizando: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos. Quanto a você, Maria, ele se dirigindo a Maria, uma espada atravessará a sua alma. Ali ele diz para a mãe de Jesus que ela vai ver o seu filho, que ela criou, que ela amou, ser crucificado como um criminoso. Coloquem-se no lugar de Maria. De fato, a sensação é como de uma espada atravessando a alma. Só quem perdeu um filho sabe essa sensação. Então Mateus nos diz: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé no Monte das Oliveiras. Esse lugar onde eles estavam era muito próximo de Jerusalém, ficava a 1 quilômetro de Jerusalém. Então eles estão no Monte das Oliveiras, próximos de entrar em Jerusalém. Inclusive Jerusalém podia ser vista desse lugar, Betfagé, de onde eles estavam, era muito perto, 1 quilômetro de distância. Eles estavam ali, e aí o Evangelho de Mateus diz: eles chegaram ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes:
Vão à aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Os 2 discípulos são informados que assim que eles chegarem na aldeia, na primeira parte de Jerusalém, vai ter uma aldeia, e nessa aldeia vai ter um jumentinho amarrado e a sua mãe do lado. Então, é na entrada, o Evangelho de Marcos dá a entender muito claro que é na entrada. E quando eles chegarem lá, eles devem desprender essa jumentinha e trazer para ele a jumenta e o jumentinho e trazer para o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus ainda diz que quando eles estiverem nesse processo de desamarrar, eles vão ouvir o dono dizer: para onde que vocês vão levar? E ele diz que é suficiente dizer que o Senhor precisa deles. E aqui, meus irmãos, nós vimos que fica claro a divindade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não foi lá e combinou com o dono do jumentinho. O Senhor Jesus não passou à frente dos discípulos e fez um acordo para que depois os discípulos fossem lá pegar. O Senhor Jesus sabia. Isso é mais uma confirmação de que tudo estava debaixo dos planos de Deus. Aqui fica nítida a onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas do Senhor Jesus. Ele dá instruções claras e precisas para os seus discípulos, que mais tarde irão se concretizar. Vai acontecer exatamente como o Senhor Jesus falou. E a divindade do Senhor Jesus, a sua onisciência, fica clara no versículo 3. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ele não só disse onde estavam os animais, mas Ele disse que alguém iria se opor, e Ele disse o que os discípulos deveriam dizer, e como o dono dos animais iria reagir. E aqui tem uma outra coisa interessante. Nessa instrução que o Senhor Jesus dá para os discípulos, prestem atenção. Ele diz que quando o dono dos animais perguntar por que eles estão levando, os discípulos devem dizer assim: o Senhor precisa deles. Eles não devem dizer um Senhor, mas o Senhor precisa deles. É possível, pela fama de Jesus, que o dono dos animais fosse um discípulo de Jesus, mas é possível que ele fosse até amigo de Jesus. Mas é muito mais claro, pela referência, o Senhor, que esse homem entende, esse dono entende, que quem está pedindo aqueles animais é o próprio Deus, porque essa palavra, o Senhor, no grego, Kyrios, era a mesma palavra que o Antigo Testamento grego se referia a Javé, que é o nome de Deus. Os judeus, eles não pronunciam Javé, o nome de Deus, mas eles vertem no grego para Kyrios. Então é possível que o homem estivesse entendendo que quem estava pedindo aqueles animais era o próprio Deus, e por isso que ele não fez nenhuma objeção, por isso que ele não questionou, ele só deixou ele ir, porque ele sabia que quem estava pedindo era o Senhor de tudo. E o Senhor de todas as coisas, que criou todas as coisas, Ele pode reivindicar o que Ele quiser para o seu próprio uso. É por isso que Ele deixa eles irem. É como se Ele tivesse entendido os discípulos dizendo assim: Deus precisa deles. E é por isso que Ele deixa eles irem. Foi, portanto, para que os irmãos entendam, foi uma ordem divina dada aos discípulos para que o Senhor Jesus, para que eles fossem ali tomar aqueles jumentinhos para cumprir um propósito: a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Os versos 4 e 5 dizem o seguinte: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde e montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Isso era para se cumprir uma profecia. Isso era para cumprir uma profecia. Não foi uma decisão aleatória do Senhor Jesus. Ele sabia, porque ele estava no conselho da Trindade quando todas as coisas foram decididas, como iriam acontecer. Portanto, sabendo, ele manda os discípulos, e assim acontece. Há um comentarista bíblico chamado R.C. Sproul
que ele diz que essa citação que Mateus faz aqui, ele não especifica quem é o profeta, ele só diz do profeta. Ela é, na verdade, junção de dois textos do Antigo Testamento, Isaías 62:11 e Zacarias 9:9. E lendo o contexto desses dois textos aqui, Isaías 62:11 e Zacarias 9:9, fica muito mais claro para nós o que estava acontecendo naquele dia, lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás. Fica clara a importância desse evento para a nossa fé. O capítulo 62 de Isaías, ele começa assim, Isaías 62:1: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como resplendor e a sua salvação como tocha acesa. O profeta estava dizendo, Deus através do profeta estava dizendo: estou determinado que a minha justiça e a minha salvação brilharão como uma tocha diante do seu povo. E então vem o versículo 11: Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras, digam à filha de Sião, eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. O Senhor está falando por meio do profeta Isaías, que o próprio Deus, porque quando ele se refere aqui ao seu Salvador, ele está se referindo ao próprio Deus. O próprio Deus entraria em Sião, em Jerusalém, e entregaria a recompensa para o seu povo, entregaria o seu galardão. E Zacarias 9:9 ainda é mais explícito. Ele diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ou seja, os dois profetas falam do Senhor como vindo humildemente ao seu povo, a Jerusalém, para trazer salvação. É por isso que esses dois textos nos ajudam a entender o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo em Jerusalém era a entrada do próprio Deus encarnado, trazendo a salvação para o seu povo, e a multidão compreende isso. A multidão, pelo menos parcialmente, ela entende isso. Ela entende porque eles sabiam, pelos próprios ensinos dos mestres da lei da sua época, que esse texto, principalmente de Zacarias 9:9, fazia uma referência ao cumprimento de uma profecia messiânica. Mas só que eles esperavam um rei que viesse num cavalo pomposo, com espada, pronto para subjugar os inimigos de Israel, pronto para impor um tipo de paz que é diferente da paz que o Senhor Jesus veio dar. Eles interpretaram de maneira equivocada esse texto, mas nós sabemos que quem está entrando ali é o próprio Deus. É o próprio Deus que está entrando ali, entrando para trazer salvação para o seu povo. E quem é o povo de Deus, senão nós, que depositamos a nossa fé nele? Jesus sabia o que aguardava em Jerusalém. Jesus sabia que ele estava entrando ali, sendo aclamado pelo povo, mas que em pouco tempo, aquele mesmo povo que o aclamava, estaria gritando que ele fosse crucificado. Aquele mesmo povo preferia que um assassino como Barrabás fosse liberto no lugar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus sabia, mas ainda assim ele continua cumprindo aquilo que foi prometido acerca dele. Versículo 21 de Mateus 16 diz assim, que depois da confissão de Pedro, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, ele começa a dizer para os seus discípulos que ele iria sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que ele seria morto, mas que ressuscitaria no último dia. Jesus não era ingênuo. Ele não estava ali procurando a popularidade, ele não estava ali procurando a opinião das multidões. Ele sabia que em breve aquele mesmo povo que exultaria estaria pedindo a sua cabeça, estaria pedindo a sua morte. Ele sabia que o que as multidões queriam não era um salvador, não era alguém que viesse libertar eles do pecado, não era alguém que viesse libertá-los da morte. Eles queriam um libertador político,
Eles queriam alguém que viesse concretizar suas esperanças de libertação política, que viesse destruir o Império Romano e colocar Israel como se fosse o império mundial, como se fosse a primeira potência do mundo. E ele sabia que porque ele não era esse tipo de Messias que o povo esperava, mas o Messias prometido desde o Antigo Testamento, desde quando os nossos pais caíram, porque ele sabia que ele era esse Messias, ele sabia que o que ele esperaria do povo era a rejeição. O que ele encontraria do povo era o abandono, até mesmo dos seus próprios discípulos, era a morte. Então Jesus não buscava popularidade, ele não se deixava manipular pelos anseios e pelos desejos da multidão que queria para si um Messias político, que queria um Messias que fosse a sua imagem e semelhança, não o Salvador prometido desde o Antigo Testamento. E é interessante uma coisa, isso fica claro por causa disso. Mesmo sabendo disso, o Senhor Jesus, ainda assim, Ele cumpre aquilo que foi prometido acerca dele. Ele não volta atrás, Ele não muda o seu roteiro, Ele não muda a sua pregação, Ele não muda o seu caminho para agradar as multidões, mas Ele continua firme, sem nutrir nenhum tipo de ilusão. E aqui nós aprendemos a não confiar na opinião das massas, nós aprendemos a não viver por aprovação, a não viver pela lógica do mundo, a não viver pelas aparências, na época das redes sociais, pelos likes, a não viver pelas verificações. Mas Jesus nos ensina aqui com seu próprio exemplo que o nosso alvo é fazer a vontade de Deus, é em primeiro lugar fazer aquilo que o Senhor pede que nós façamos em sua palavra, por mais que isso nos torne impopulares, por mais que isso nos leve ao isolamento, por mais que isso faça que nós sejamos perseguidos, sejamos mortos, sejamos presos, ainda assim o nosso alvo é viver para fazer a vontade de Deus. O nosso alvo é viver para a glória de Deus, é fazer aquilo que o Senhor nos diz que devemos fazer na sua palavra, ainda que isso nos traga perseguição. Na história da igreja, muitos dos nossos irmãos foram esfolados vivos. Isso significava o quê? Eles eram colocados com os braços abertos e o algoz ia tirando o seu couro enquanto ele estava vivo. Ele tirava todo o seu couro, ficava só a carne viva, e eles não renunciavam à sua fé. É isso que significa obedecer e fazer a vontade de Deus, e o Senhor, o próprio Deus, está dando testemunho disso. O nosso Senhor Jesus aqui, Ele cumpre a palavra do Pai, Ele está muito mais preocupado em cumprir a vontade do Pai do que agradar as multidões. E mais, aqui também nós aprendemos que é perigoso confiar as nossas esperanças a outros reis, que não o Rei soberano, a outros ídolos, que não o Deus verdadeiro, a espantalhos, a ideologias, a programas, as falsas utopias que prometem restaurar o mundo, que nunca será restaurado, senão quando o Senhor Jesus voltar. Somente aí é que o mundo de fato será restaurado, somente aí que a criação vai parar de gemer, somente aí que não haverá mais dor, não haverá mais injustiça, só quando o Senhor Jesus voltar. Nenhuma ideologia, nenhum partido político, nenhuma religião vai conseguir mudar as coisas, somente o Senhor Jesus. Por isso é perigoso nós colocarmos a nossa esperança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus. E mais, nós aprendemos que quando nós confiamos nessas coisas, nós nos tornamos inconstantes. Nós agimos como essa multidão, nós corremos o risco de, ao mesmo tempo em que nós exaltamos o Senhor Jesus, pouco tempo depois, nós estejamos condenando o Senhor Jesus com as nossas ações. Mas confiar nossa esperança aos falsos messias nos leva à frustração. Se você confia em qualquer outra coisa, senão no Senhor Jesus, você vai se frustrar. Se você confia em qualquer outra coisa para mudar a realidade, o mundo em que nós estamos, senão no Senhor Jesus, você vai se sentir impotente, porque você vai ver injustiças acontecendo, você vai ver por vezes o mal prevalecendo, e você vai se questionar: por que, Senhor? Mas se você confia no Senhor Jesus, isso não acontece.
E mais, você será levado à desilusão se você não acreditar no Senhor Jesus. Mas quando você confia no Senhor Jesus, no Messias verdadeiro, você experimenta a paz que excede todo entendimento. A paz que não é mutável, a paz que sejam favoráveis, sejam desfavoráveis as circunstâncias, você sabe que o Senhor está com você, você não se frustra, você não se desilude, você não se sente impotente, porque você confia no Senhor. Você sabe que por hora as coisas estão por resolver, mas vai vir um dia em que tudo será resolvido, todas as pontas soltas serão amarradas, e isso vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Mateus prossegue dizendo, versos 6 e 7, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. Tudo aconteceu exatamente como Jesus disse que ia acontecer. Jesus disse que eles iam encontrar 2 animais amarrados, eles encontraram, alguém iria se opor, se opôs, eles iriam dizer que eles estavam levando para o Senhor. Aconteceu, e então a pessoa, o dono liberaria, e aí o jumentinho e a jumenta foram trazidos, e o Senhor Jesus montou no jumentinho. E aí diz o versículo 8, e a maior parte da multidão estendeu as suas capas pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pelo caminho. De alguma forma a multidão, quando viu os discípulos colocando as suas roupas para o Senhor Jesus sentar no jumentinho, ela começou a imitar, ela começou a jogar seus mantos, sua roupa, para que o Senhor Jesus fosse passando. E outros foram além, eles subiram em árvores e cortaram galhos, e começaram a exaltar o Senhor Jesus, e multidões começaram a correr e a fluir em torno do Senhor Jesus. E é interessante que com essa atitude, o povo estava reconhecendo que Jesus era o seu rei, que Jesus era o Messias prometido. Lá em 2 Reis, capítulo 9, especificamente versículo 13, quando Jeú é ungido rei de Israel, o povo toma uma atitude semelhante. Observem, versículo 13. Então eles se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, debaixo de Jeú, sob os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Então a multidão, com essa atitude, ela estava dizendo que para ela Jesus era rei, do mesmo modo que Davi era rei, foi o rei, do mesmo modo que Salomão foi rei, do mesmo modo que Jeú aqui foi ungido como rei, foi aclamado pela multidão como rei. Eles estavam dizendo que Jesus era rei. E o versículo 9 nos diz o seguinte: e as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. As multidões começam a se aglomerar, e Mateus diz que haviam multidões que vinham adiante dele e multidões que o seguiam. Ou seja, vinha um povo com Jesus desde a Galileia, que foi se juntando conforme Jesus ia passando pelas aldeias, e outro povo veio da cidade de Jerusalém. E aí todo mundo começou a se aglomerar em torno de Jesus. O pessoal se perguntava: o que é isso que está acontecendo? Que aglomeração é essa? E o povo vinha fluindo em torno dele. E o povo via aqueles primeiro depositando suas vestes, exaltando o Senhor Jesus com ramos de oliveira. E eles começavam a imitar aquele povo. E eles cantavam, eles clamavam: Hosana. Essa palavra significa literalmente salva agora ou salva por favor. Quando a multidão diz Hosana, ela está reconhecendo que Jesus é o Salvador. O problema é que ela está reconhecendo que Jesus é um outro tipo de Salvador, não aquele que veio salvar do pecado. Como eu disse para vocês, elas estão reconhecendo o Messias político. É uma coisa interessante. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, vai entrando para trazer salvação para o seu povo. Isso é uma realidade. Mas a multidão olha para ele e vê um outro tipo de Messias, quer um outro tipo de rei. Não quer o rei que vem trazer a verdadeira paz, mas quer um rei que vai trazer a paz provisória. E a multidão clama: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E sabe onde está esse salmo? Na verdade, eles estão recitando um salmo, que é um salmo messiânico.
que é o mesmo que nós lemos no início, na abertura da nossa liturgia. Eles estão recitando especificamente os versos 25 e 26. Eles estão dizendo: vem salvar-nos, Senhor Jesus, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Esse salmo, ele apontava para o Senhor Jesus, ele falava do Senhor Jesus de maneira prefigurada, ele apontava para o Senhor Jesus, e assim os evangelistas interpretam ele, especificamente aquele versículo que diz que a pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra angular, a pedra principal. Então era um salmo que falava de Jesus, e a multidão acaba reconhecendo. Por isso eles dizem: bendito o que vem em nome do Senhor, porque elas reconhecem que ali está de fato se cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Mas sabe qual foi o erro da multidão? Foi olhar para Zacarias 9:9 e não olhar para Isaías 53. Foi olhar para o Messias glorioso sem entender que a glória do Messias passaria pela humilhação da cruz. Foi olhar para um tipo de libertação que era uma libertação provisória. O erro da multidão foi esperar um Messias glorioso, um Messias que existiria sem a humilhação da cruz. E sem a cruz não é possível compreender o Senhor Jesus. Sem a cruz, sem a humilhação da cruz, não é possível compreender o Senhor Jesus. Cristo desvinculado da cruz, a ressurreição desvinculada da morte, faz de Jesus um ídolo e não um Salvador, o nosso Redentor prometido. Faz de Jesus um espantalho. Se nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus sem nos atentar que Ele passou por todo tipo de humilhação e de privação, sem nos atentar que Ele precisou se encarnar, se identificar conosco, sofrer das mesmas mazelas que nós sofremos, que Ele foi morto, torturado, crucificado, nós estamos celebrando um tipo de triunfalismo barato, e não o cristianismo verdadeiro, porque a glória do Senhor Jesus não está desvinculada da cruz. E Mateus conclui o seu texto dizendo no versículo 10: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Mateus diz aqui que quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade, isso aqui não é um exagero, Jerusalém não era uma cidade muito grande naquela época, então literalmente toda a cidade acorreu para Jesus. E como é natural, quando existe aglomeração em torno de alguém ou de alguma coisa, a gente se pergunta: quem é? A multidão se perguntou: quem é esse? Quem é esse daí? Muita gente não sabia o que estava acontecendo, só viu as pessoas reunidas e correu para lá. Lembro que quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente viu um bando de gente assim reunida. Aí a gente correu, tinha uma ladeira lá em casa, a gente correu para ver o que era. E a gente perguntava: quem é? O que aconteceu aí? Era um acidente de moto. Quem é? O meu irmão, muito mais safo do que ele, já sabia toda a informação. Mas eu não, eu perguntava assim: quem é? A mesma coisa aconteceu com a multidão. Ela perguntava: quem é esse daí? Quem é esse daí para quem estão cantando hosana? Quem é esse daí para quem estão dizendo bendito que vem em nome do Senhor? Quem é esse daí que estão jogando seus mantos para ele passar? E aí a resposta da multidão mostra a sua miopia. Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. De fato, Jesus era o profeta, o maior dos profetas, ele personificava os profetas, mas Jesus era muito mais do que isso. Jesus era o próprio Deus encarnado. Era o próprio Deus, e a multidão não reconheciam. Coloquem-se no lugar da multidão naquele dia. Imaginem vocês com a informação de que quem está ali não é um profeta comum, mas é o próprio Deus. Imaginem vocês vendo o próprio Deus passar por vocês. A multidão, infelizmente, não reconhece o Senhor Jesus e por isso o crucifica, porque não sabe que quem está entrando ali é o próprio Deus. E meus irmãos, quantas pessoas hoje, igualmente, veem em Jesus apenas um grande mestre moral, um exemplo a ser seguido, ou talvez um libertador político, ou alguém que pode sanar os seus afetos e os seus anseios mais profundos, mas não reconhecem nele o próprio Deus, não reconhecem nele o Filho de Deus. Até mesmo na igreja, quantas pessoas fazem de Jesus um ídolo?
esperam receber curas, milagres, esperam coisas, esperam que Deus dê coisas, que Jesus dê coisas, mas não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Porque se reconhecessem que Jesus é o próprio Deus, que o Senhor Jesus é o Senhor das suas vidas, estariam submissas a Ele, estariam vivendo de acordo com a sua palavra. Se não vivem, é porque de fato não reconhecem. Se não vivem de acordo com a sua palavra, em santidade, significa que não reconhecem o Senhor Jesus como Filho de Deus, assim como as multidões. E aqui eu gostaria de concluir com algumas reflexões. Primeira é, por quem e para quem você tem vivido? Você tem vivido pelo poder do Espírito Santo para a glória de Deus? Ou você tem vivido pelo poder do príncipe deste século e para aquilo que o mundo celebra como glorioso? Por quem você tem vivido? Não responda com o seu intelecto, mas responda com a sua vida. Para quem você tem vivido? Para Deus ou para este mundo? Você tem procurado viver segundo os padrões da nossa sociedade, vivendo buscando aprovação, popularidade, coisas afins? Ou você tem vivido segundo o padrão da palavra de Deus? Mais uma vez, olhe para a sua vida e responda: você tem vivido pelo mundo, pela aprovação do mundo, ou você tem vivido de acordo com o padrão de Deus? Você tem vivido de acordo com os valores do mundo, ou você tem vivido de acordo com os valores do reino, expresso na sua palavra? Quem é Jesus para você? Um ídolo produzido pelo seu coração para satisfazer os desejos e anseios do seu ego? Ou Jesus é o Filho de Deus, o seu Senhor e Salvador pessoal, conforme revelado nas Escrituras? Mais uma vez, responda com a sua vida. Em quem você verdadeiramente tem depositado a sua esperança? Em homens, em programas ideológicos, nos seus bens, na busca da felicidade, na autossatisfação, ou somente em Cristo? Em quem você tem colocado a sua esperança? Será que você realmente tem colocado somente em Cristo, ou Cristo é a segunda opção em quem você tem colocado? E por fim, irmãos, assim como nós lemos hoje que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém de maneira triunfal, assim como o Senhor Jesus entrou em Jerusalém para trazer salvação através da sua morte, Ele vai voltar. E a Bíblia diz que Ele vai voltar com poder e grande glória. E Filipenses 2,11 diz que quando Ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observem, toda, não diz que é só os crentes, mas todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E aqui nós temos duas realidades. De um lado nós teremos os crentes que verão o Senhor Jesus, estarão alegres, porque estarão visualizando aquilo que tanto esperavam, que tanto ansiaram: viver com o Senhor Jesus para sempre, no novo céu e na nova terra, onde não existe pecado, onde não existe mal. Estarão glorificando e confessando: obrigado, Senhor. Estarão dando um cântico de alegria e exultação incomparável. E do outro lado nós teremos um outro grupo que estará de joelhos contra a sua vontade, porque diante da glória de Deus só resta uma postura, que é de colocar-se de joelho. E esse outro grupo, ao invés de feliz, vai estar triste, a pior e a mais profunda de todas as tristezas, porque não terá mais chance. Esse outro grupo não vai dizer que Jesus é o Senhor, não porque quer, mas vai dizer como uma confissão da sua condenação. Como numa guerra, quem perdia era submisso à autoridade do vencedor. Assim, nos últimos dias, aqueles que são ímpios, que não confessam o Senhor Jesus, estarão diante do Senhor Jesus, confessando a sua condenação. E diante dessas duas realidades, eu questiono: de que lado você está? Se o Senhor Jesus voltasse agora, ou daqui a pouco, a gente saindo do Senhor Jesus voltasse, de que lado você estaria? Daqueles que estão exultantes, glorificando o Senhor Jesus, ou daqueles que estão lamentando, porque tiveram a oportunidade, mas não confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? E aqui fica a aplicação. Precisamos, se estamos distante do Senhor, voltar para os seus caminhos.
Precisamos, se ainda não confessamos o Senhor Jesus, confessá-lo, porque o tempo urge. Daqui a pouco não haverá mais daqui a pouco. Depois não haverá mais depois. Daqui a pouco nós estaremos diante do Senhor Jesus e não haverá mais esperança para aqueles que o negaram. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Oremos. Senhor, nós queremos, conscientes do que o Senhor fez por nós, celebrar esse momento, Senhor Deus, que foi de particular importância para a nossa salvação, que foi a tua entrada em Jerusalém. E cantar, sabendo quem é o Senhor. Hosana, salva-nos, Senhor Deus. Bendito que vem em nome do Senhor. Queremos nos entregar a Ti, Senhor Deus, todos os dias verdadeiramente. Queremos reconhecer a Tua glória. Queremos reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Queremos depositar as nossas esperanças somente em Ti. Queremos, Senhor Deus, viver de acordo com a Tua palavra, segundo os Teus padrões, Senhor, não de acordo com os padrões do mundo, ainda que isso cause perseguições, ainda que isso cause humilhação sobre nós, ainda que isso cause a nossa morte, Senhor. Nós queremos morrer confessando o Teu nome, confessando que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti, Senhor Deus. Queremos confessar que não temos vivido desse modo, mas queremos clamar, Senhor, ajuda-nos a viver. Ajuda-nos a tê-lo como o nosso único Salvador, o nosso único Senhor, a viver debaixo do Teu senhorio, a viver debaixo da Tua vontade, Senhor Deus. Nesses dias, ajuda-nos a pensar sobre aquilo que foi necessário, Senhor, para a nossa salvação. Porque para nós foi de graça, mas custou o preço do derramamento do sangue do Senhor Jesus. Ajuda-nos a entender isso com seriedade, Senhor Deus, para entender o quão sérios são os nossos pecados, para que abandonemos os nossos pecados e vivamos de maneira santa, de maneira reta, de maneira irrepreensível, para a glória do Teu nome, Senhor. Despede-nos, Senhor Deus, em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor Deus, e que no próximo domingo nós possamos estar aqui alegres, Senhor Deus, celebrando a Tua vitória sobre a morte, cantando que o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos, e isso alimenta e retroalimenta a nossa esperança. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Palavra maravilhosa. Muitas são as bênçãos, os benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo, e grande é a responsabilidade da igreja também de testemunhar do Evangelho do Senhor, testemunhar do sacrifício de Cristo. Vamos aos nossos avisos. Trouxe aqui uma colinha para não esquecer de nada.